falei já. Eu já te disse oi. Viu, Raul? Boa noite a todos. Todo mundo tá chegando. Veia rica tava patar Rabia kiva Bemase Merkava Omei Hava Sinai Bekalei Hava Sulam Diver Malachim Sakim Veinartim Bekol Dibur Verdibur Dileu Hava Hachiv Alecha Malach Betatron Metatron Nós precisamos sempre da ajuda dos céus, das almas dos sábios que habitam no Gan Eden, no Jardim do Éden, dos anjos, né? Principalmente de Metatron, Shaddai, do sagrado, bendito seja ele. É por isso que esta canção tem 26 exatas palavras. 26 palavras, porque o número 26... ele é o valor gemátrico, é o valor numerológico do nome sagrado de Deus, que é o Yud Ke Vav Ke. Então, essas 4 letras do nome santo têm o valor numérico de 26. Então, onde quer que o número 26 apareça, ele é um selo, ele é uma alusão esotérica, mística, ao nome sagrado de Deus, que é a base do nosso DNA. Muito bem. Então vamos lá, acho que vocês estão até curiosos, né? Mas talvez não estejam muito, porque tem pouca gente aqui, 8 pessoas. Pois é, né? Mas vamos conversar um pouquinho acerca aí da sabedoria. Eu estava aqui trabalhando, né, na revelação de um novo conto esotérico para a edição comemorativa de Crônicas de Kedem, que eu vou publicar, né, então eu estava trabalhando na revelação desse novo conto
que vai ser publicado nesta edição comemorativa de Crônicas de Quéden. Lembrando que Crônicas de Quéden é uma parábola, né, esotérica, contém muitos contos místicos que levam a alma, né, elevam a alma com os códigos do despertar, né? Então eu estava trabalhando nisso e então eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês alguns assuntos interessantes, né? Muito interessante. Bom, esse mundo, né, Crônicas de Quéden, esse mundo esotérico, repleto de criaturas, seres, né? E uma das personagens deste conto esotérico chamado Crônicas de Quéden é um pássaro chamado Rofaá. Rofaá, que no plural é Rofaot, né? E essa palavra Rofaá significa aparição, mas um fenômeno, uma aparição mística, né? Esotérica. Muito bem. Então há muitos segredos, né? E eu vou abrir um pouquinho desses segredos aqui para falar desse tema, né, que nós propomos aqui, que é Moisés, o cajado e o pássaro de fogo. Muito bem. São coisas muito antigas, né? Que nessa época da abertura da sabedoria, né, estão sendo reveladas para as pessoas, né, que vão usar esses códigos para o seu despertar, não, né, para outros fins ilusórios, né, que não o despertar da alma, né? Muito bem. Porque há, né, uma ilusão, né, com relação à sabedoria da Kabbalah, desde que se descobriu que Madonna estudava Kabbalah e tal, aquela história toda. Um bando de gente, muita gente, né, na sua maioria fãs de Madonna, também por curiosidade quiseram se unir ao estudo da Kabbalah, mas não pelas razões corretas, né, de se iniciar realmente com amor na senda esotérica, né, na Tivya Zohar, no caminho do Zohar, né, ou no Derech Hanestar, o caminho oculto, que é a sabedoria da Kabbalah. Então, muita gente que, por exemplo, né, agora não tanto, né, mas muita gente me procurava com essas ideias de o que eu posso usar para prosperar, o que eu posso usar para ganhar isso, o que eu posso usar, que nome divino eu posso empregar para ficar rico, e essas tolices todas, né, da qual eu sempre me esquivei, né, educadamente dizendo às pessoas, né, se você está procurando por isso, você está procurando o professor errado, não sou eu. Porque eu não vou abrir segredos da Kabbalah, né, para estes fins, né, mesmo porque é ilusório, né? Pessoa que não fez uma correção espiritual, não conhece a si mesmo, não sabe nem qual é o seu karma, né? Simplesmente quer do dia para a noite se utilizar de nomes divinos para enriquecer, ganhar dinheiro, ter prosperidade, sucesso e outras coisas mais, né? E quem me conhece assim de perto, quem convive comigo, sabe que eu sempre me esquivei deste tipo de ilusão e erro, né, que tem por aí, né? O meu amigo querido Raul Cook, Abraham Cook, que também é meu discípulo e também meu mestre, porque o aluno é o mestre e o mestre é o aluno, né? E a gente estava conversando outro dia e ele cunhou um termo muito interessante que eu gostei, né? Que o pessoal fica aí atrás dos cabalistas de Wikipédia, que não sabem absolutamente nada dos segredos da Torá, são apenas repetitores de textos que encontram na internet, né? Ou de coisas superficiais que são postadas pelo Facebook, né? E induzem as pessoas a um caminho errado, né? Inclusive postando transgressões da sabedoria,
alterações de nomes divinos, e as pessoas que não realmente são iniciadas e que não sabem nada sobre os segredos da Torá, seguem estas pessoas por esses caminhos tortuosos que lá na frente vão produzir dor e tristeza, e não elevação, e nem despertar, né? Mas o que a gente vai fazer, né? Porque agora a moda é, em todo lugar que aparece a palavra Kabbalah, né, o pessoal acha que realmente ali vai encontrar a Kabbalah. Não vai não, né? Mas, né, as pessoas querem se iludir, né, com essas coisas, que se iludam. Os cabalistas antigos eram pessoas que tinham muito temor aos céus e muito temor das palavras da Torá, de forma que eles tinham cuidado para não alterar sequer uma letra, né, da Torá e dos nomes divinos. Mas hoje o que você tem são pessoas que não entendem nada sobre isso e que publicam nomes divinos com alterações e nem percebem que publicaram, né, e deixam lá com erro, né? E as pessoas vão usar aquela fórmula com uma energia errada e vão prejudicar a si mesmas, né? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho aqui então dessa questão. E deixa eu dar uma boa noite aqui para a turma, né? Para todo mundo aqui, sem contar os que eu já dei boa noite, né? Então aqui então vamos lá, a Rosângela, o Felipe, o Eduardo, a Sônia, né? O Fernando Oliveira, né? A Michele Calitio, né? A Natália Tavares também aqui, a Simoni, a Daiane Lousada, querida, me deu uma Torá de presente, obrigado, muito obrigado, Daiane, né? O Kaká, Marileide, lá da Alemanha, a Dini Ro, né? A Maria Helena Canível, Cristiane Mota, Luciane Ross, Ivani Oliveira, nosso amigo cineasta Janderson, a Hanna Levi, a Geralda, a Cris Nurá, muito bem, o Ricardo Leão e nosso querido Gustavo Amorim, está lá na Inglaterra, né? Muito bem. Então eu vou aqui só ler um trechinho aqui deste conto que eu estou escrevendo para Crônicas de Kedem, chamado A Estela das Constelações, para vocês terem uma ideia de como é profundo em termos de códigos, né, esse trabalho chamado Crônicas de Kedem, né? Então ele começa dizendo o seguinte: não haviam nuvens ao entardecer do 24º dia. Os pássaros de fogo, os Rofaote, cruzavam a pré-noite incandescendo suas plumas num espetáculo como de costume sobrenatural, por demais e sempre apreciado pelos habitantes das tendas e das cavernas, e a principal delas era a Meurat Acácia, a caverna do Adão escondido, o arquétipo da humanidade. E se sabia pela tradição que uma noite sem nuvens era uma vigília de mistérios abertos, revelados, conforme dizia Agadá. Muito bem. O cometa Yadesh fazia seu retorno de 314 anos, cruzando as constelações, as letras do Aleph Beit Elohai, deixando aos despertos a mensagem do anjo divino enviado por Lord Attica. Muito bem. Só um pedacinho. Não vou ler tudo não, porque, né, é bem grande, né, aqui. Tem 3 páginas até agora, mas eu vou escrever mais ainda. Então eu não vou ler tudo. E vamos passar ao assunto da qual nós nos propomos a falar, né? Sobre Moisés, o cajado, né? E o pássaro de fogo. Então tá, inclusive eu já publiquei sobre isso. Isso está nos meus livros publicados, né? Está na internet, está no blog, está no Facebook, está nos vídeos no YouTube, né? A respeito do segredo do cajado de Moisés, né? O que era o cajado de Moisés? Vocês veem por aí nos filmes
né? E nas novelas brasileiras, né? Um Moisés com um pedaço de madeira na mão, da qual essas pessoas religiosas, mal informadas, achavam, né? Que era do que era feito o cajado, né? A vara milagrosa do mestre Moisés, né? Num pedaço de madeira. Porque a maioria desses religiosos e seus líderes, né? Acreditam que Moisés era um pastor de ovelhas, uma pessoa humilde, né? E Deus, para mostrar o seu poder, usou a varinha que ele usava lá para afugentar as ovelhas, né? Ou agrupá-las, né? Como um instrumento do seu poder. Fuja dessa ideia idiota, dessa ideia tola, dessa ideia defeituosa, produzida por pessoas que não conhecem os segredos da Torá. Fuja desse tipo de ideia e interpretação religiosa que não é verdadeira. É uma mentira. Certo? Uma mentira. Muito bem. Então, gente, é o seguinte, né? O que era a vara, o cajado de Moshe, né? E do que ele era feito? Essa é a pergunta, né? Muito bem. Moisés, você já sabe quem era, né? Ok? Ele foi um príncipe no Egito, né? Filho de hebreus, mas que eram hebreus da tribo de Levi. E os hebreus da tribo de Levi, os israelitas da tribo de Levi, eram aqueles que eram os guardiões da sabedoria da Cabalá, que eles receberam do patriarca Levi, que recebeu de seu pai o Jacó. E Levi, a tribo de Levi, se tornou então a guardiã dos segredos da Cabalá, que veio lá do jardim do Éden através de Adão, Enoque, Noé, seu filho Shem, que abriu uma escola, uma academia de Cabalá num lugar chamado Haran, né, onde estudaram Abraão, Isaac e Jacó. Né, e essa sabedoria foi passando, né, até chegar a Levi, e Levi se tornou o guardião da sabedoria da Cabalá, e foi de Levi que veio Moisés. Muito bem. Então, as pessoas, quando leem as traduções das escrituras, imaginam que os hebreus eram um povo pobre, escravo, numa terra carregando pedras para construir pirâmides. Não tem ideia mais tola e enganosa do que essa, né? Primeiro, os hebreus não construíram pirâmides. As pirâmides já estavam lá muito antes dos hebreus pisarem naquela terra. Tá? E duas dessas pirâmides foram construídas por Adão e seu filho Set, ou Shet, com a ajuda dos seres celestiais. Ok. Né? E a terceira pirâmide foi construída pelo próprio Enoque. Né? Enoque, que foi o rei e professor da Atlântida durante 243 anos. Enoque, que foi o rei e o professor da Atlântida durante 243 anos. Tá bom? Muito bem. Então eu vou começar aqui, né? Para ver se a gente chega no assunto que nós queremos. Tá uma chuva aqui, então eu não sei se vocês estão me ouvindo perfeitamente, né, por causa da chuva, mas se vocês estiverem me ouvindo, por favor, dê um okzinho aí para mim, né, então ter uma ideia de que vocês estão ouvindo direitinho, né? Ou se eu tenho que falar mais alto aqui para vocês, ok?
eu estou usando transmissão de dados, né? Então é possível que de vez em quando falhe, né? Tem uma falha aqui nessa questão, tá certo? Vai lá, Eduardo, buscar sua esposa. Pode ir lá, Pedro, vai lá. O Sagrado te abençoe. Muito bem. Então tá, né? Estão me ouvindo direitinho? Né? Estão me ouvindo? Direito? Né? Então ok, se vocês estão me ouvindo direitinho? Áudio ok, o Ricardo Leão está falando aqui. Ok, ótimo, obrigado, Ricardo. Muito bem. Então vamos lá, né? Eu vou ler aqui um texto. Esse texto já está no meu livro, né? Está no meu livro Kabbalah, né? Iniciação à Sabedoria Escondida, né? E também publicado em outros lugares, né? Muito bem. Então, quando se fala no matê, matê é o termo hebraico da qual se traduziu para cajado ou vara. Matê, matê, M-T-H, matê. Então, quando se fala no matê de Moisés, né, logo as pessoas imaginam uma haste de madeira que era usada pelo pastor para apacentar suas ovelhas. A maioria das pessoas logo imagina um cajado, né, feito de um pedaço de tronco qualquer, que era o que o cajado de Moisés não era. Ele não era uma haste de madeira, nem um pedaço de tronco, nem um galho de árvore. Ok? Muito bem. Na verdade, ele era uma haste que nas mãos de Arão, o sumo sacerdote, o irmão de Moisés, era dotada de poderes milagrosos que liberaram as diversas pragas que precederam o êxodo dos israelitas do Egito. Nesta função, o cajado de Moisés, né, era poderosíssimo, porque ele tinha diversas habilidades, inclusive de controlar a natureza e quebrar as leis da física. Essa era a vara de Moisés, esse instrumento poderoso. Então tá, continuando, né, falar sobre isso. A vara com a qual Jacó atravessou o rio Jordão era a mesma que Judá deu à sua nora. Isso está no Êxodo, está no Gênesis capítulo 38, chamada Tamar. Tamar tem a raiz da palavra temurá, que é permutação, né? Sim, está chovendo muito, com certeza. Então tá, e também a vara com a qual, né, Moisés trabalhou, com a qual Arão realizou maravilhas diante do faraó, e com a qual finalmente Davi matou o gigante Golias. Davi deixou para os seus descendentes, os reis posteriores usaram como um cetro até a destruição do Beit HaMikdash, o templo, quando milagrosamente ela desapareceu. Então, na era messiânica, né, será dada ao Messias, e o Messias não é uma pessoa, certo? Lembre-se sempre disto, né, como um sinal de sua autoridade sobre as nações. Calma lá. Não friemos cânico, né? Não vamos criar uma interpretação errada aqui, né? Todos nós somos Messias, lembre-se disso. Agora vamos lá. De qual material era feito o cajado de Moisés? Se não era uma haste de madeira, como nós vemos nos filmes e nas novelas, né? Se não era uma haste de madeira, do que era feito então o cajado de Moisés? Né? Muito bem.
cajado de Moisés era feito de safira, da pedra lápis lazuli. O cajado de Moisés era feito de safira, tá? Presta bem atenção. E pesava 40 saá. É uma medida do tempo antigo, que é equivalente a 6 quilos. 6 quilos. 6 quilos. Então o cajado era feito de safira e pesava 6 quilos. 6. Muito bem. E trazia uma inscrição secreta nele, que era composta pelas iniciais dos nomes das 10 pragas. E também havia nele gravado o nome divino. Estava gravado no cajado. Ok? Ele foi criado no crepúsculo do 6º dia, da sexta-feira cósmica, e foi dado a Adão, e que transmitiu posteriormente a seus filhos, até que ele chegou a Moisés. E como ele chegou a Moisés, nós vamos descobrir aqui. Ok? Muito bem. Então, quando ele foi criado, Deus criou no crepúsculo do 6º dia da criação e o entregou a Adão. Quando Adão saiu do jardim do Éden, do paraíso, levou-o com ele. Depois passou-o às mãos de Enoque para Shem, filho de Noé, Abraão, Isaque, e finalmente ele acabou nas mãos de Jacó. Sucessivamente ele veio para a posse de José, que era filho de Jacó no Egito. Com a morte de José, os nobres egípcios apossaram-se de alguns de seus pertences. Entre eles estava o cajado. E o que aconteceu? Quando os egípcios pegaram o cajado, eles não conseguiram ativar o seu poder. Eles não sabiam o segredo, a chave que ativaria o poder do cajado. Só José sabia disso. Então, depois de muito tentar, eles esqueceram o cajado lá num canto qualquer. Eles não conseguiram usá-lo, né? Então Jetro, que viria a ser o sogro de Moisés, o Jetro, ele pegou o cajado, apropriou-se dele, ele o levou para sua terra, Madian, e o plantou em seu jardim dentro da sua tenda. E foi quando a virtude maravilhosa do cajado foi revelada, pelo fato de que ninguém conseguia retirá-lo do chão e nem mesmo tocá-lo. Ou seja, até mesmo tocá-lo era um desafio cheio de perigos para a vida, porque uma pessoa desavisada por curiosidade, tá, que quisesse tocar no cajado poderia ser eletrocutada pelo seu poder e cair morta. Então não era qualquer um que poderia pegá-lo. Ok? Muito bem. Isto tudo acontecia porque o nome inefável de Deus estava gravado no cajado. E ninguém sabia como ler esse nome. E por isso ninguém conseguia retirá-lo do chão.
Vocês devem ter percebido que é daqui, né, deste Midrash, muito antigo, com mais de 3.000 anos, né, que saiu a história do rei Arthur, né, e a sua espada encravada na pedra. Ok. Então vamos continuar aqui, né? Quando Moshe, que havia fugido do Egito, entrou na tenda de Jetro, ele viu o cajado e leu o nome. Presta atenção aqui. Presta muita atenção. Muita atenção. Isso aqui. Tá certo? Então, quando Moisés, que havia fugido do Egito, entrou na casa de Jetro, ele leu o nome e por meio dele foi capaz de retirar o cajado do chão. E por isso, Sípora, vou falar de novo o nome, Sípora, filha de Jetro, foi-lhe dada em casamento. Seu pai, Jetro, havia jurado que ela somente seria esposa do homem que fosse capaz de dominar a vara milagrosa e de nenhum outro. Isso está escrito no Pirkei Avot 40 e também no Sefer Yashar, um livro que tem 3.000 anos, que é chamado Livro dos Justos. E eu penso que é daqui, né, como eu falei, que se originou a lenda do rei Arthur e sua Excalibur. Devemos, no entanto, ressaltar que a Mishnah, né, em Avot, verso 9, diz que ainda ninguém sabia nada sobre a criação milagrosa do cajado de Arão, que era de Moisés. Este fato da suposta origem sobrenatural do cajado explica a afirmação de que a vara de Arão, junto com suas flores e frutos, foi preservada na Arca da Aliança pelo rei Josias, que previa a iminente catástrofe nacional judaica e escondeu a arca e seu conteúdo. O seu paradeiro permanece desconhecido até que na era messiânica o profeta Elias irá revelá-la. Ok. Agora eu vou falar de uma coisa muito interessante aqui, muito profunda, certo? Vocês continuam me ouvindo? Dá um sinalzinho aí. Vocês estão me ouvindo, né? Olha, tem a Michele Marie, lá da Alemanha, também está nos assistindo, né? A Laila também chegou. Cadê, pessoal? Sinalzinho de positivo aí. Ótimo. Muito bem. Então vamos lá. Olha. Primeira coisa. Primeiro segredo que eu vou abrir aqui. Perguntamos: por que é que ninguém conseguia ler o nome inefável de Deus que estava gravado no cajado? Por que é que ninguém conseguia ler o nome inefável de Deus que estava gravado no cajado? Essa é a pergunta. Vou perguntar de novo. Por que é que ninguém conseguia ler o nome inefável de Deus que estava gravado no cajado? Essa é a pergunta. Por que é que ninguém conseguia ler o sagrado nome do divino que estava gravado no cajado? Porque ele estava cifrado. Ele estava codificado. E Moisés foi capaz de lê-lo, porque como ele tinha origem na tribo de Levi,
e ele aprendeu estes segredos com os seus parentes da tribo de Levi, ele sabia como extrair, através da cifra secreta, né, o nome inefável de Deus que estava codificado ali no cajado. E foi por isso que ele foi o único capaz de ler, porque ele entendia da criptografia da Torá, da criptologia dos nomes sagrados, certo? Muito bem, ok. Este é o primeiro segredo, tá? Este é o primeiro segredo, né? Ele teve que extrair, através de permutações, o nome de Deus que estava codificado no cajado. E então ele foi ativado, né? E aí simplesmente ele levitou, porque ele pesava 6 quilos. E Moisés o tomou na mão com muita facilidade, sem precisar fazer força para segurá-lo. Ok. Outro segredo. O cajado corresponde à letra hebraica Vav, que é a 6ª letra do alfabeto hebreu, que é a letra que dá poder sobre o mundo material. É por isso que os magos e os mágicos usam uma varinha, porque isso está ligado com o segredo do cajado, a letra Vav, tá? Muito bem. Os antigos cabalistas, eles pegavam um pedacinho de madeira, esculpiam ele na forma de uma mãozinha, com o dedinho assim, ó, né? E num compartimento secreto desta varinha, chamado Aron, a mão de Aron, eles colocavam um pergaminho com o nome de Deus escrito. E com isso eles criavam milagres. E é daí que vem as tradições mágicas, as alusões, né, de magos que sempre possuem uma varinha, né, algum tipo que faça alusão a isso, como na série Harry Potter, né, ok? E em outros mais. Muito bem. Esse é o segundo segredo. O primeiro segredo era a permutação, a cifra, certo? O segundo segredo é a letra Vav. E o terceiro segredo, o que é? É a moça chamada Tsípora, tá? Tsípora, que foi dada, né, para ser esposa de Moshe, de Moisés. Por que Tsípora? Tsípora significa pássaro, tá? Tsípora significa pássaro ou passarinha, né? Tsiporá significa pássaro. E esta palavra Tsípora, ela tem as mesmas letras da palavra Seruf. Seruf, que é permutar. O que é permutar? Você pega uma palavra e você começa a combinar as letras de todas as formas possíveis para extrair desta palavra os seus segredos. Essa técnica é chamada de seruf, tá? Então está aqui o segredo de como Moshe, né, leu o nome que estava no cajado. Ele permutou as letras. Isso está aludido no nome da moça que lhe viria a ser companheira, Tsípora. O que os cabalistas nos ensinaram? Que é através deste método chamado de Seruf, né, somente através deste método que é possível extrair os segredos da Torá, permutando as suas palavras e as suas letras. Quando um cabalista
pega uma palavra da Torá e ele começa a permutá-la até extrair o seu segredo. Quando ele consegue extrair um segredo daquela palavra da Torá, ele cria um pássaro de fogo pelo qual a alma dele ascende aos céus. A única maneira de produzir a elevação da alma é através deste pássaro de fogo que é criado através deste método chamado tseruf, de permutação de letras. E este método contém dentro dele outros tipos de cifras secretas que somente os cabalistas, verdadeiros cabalistas, nós não estamos falando de cabalistas de Wikipédia, copiadores, mas nós estamos falando do que é muito raro nos dias de hoje, pessoas que tenham almas reencarnadas dos mestres antigos. É disso que nós estamos falando. Certo? Muito bem. Então, quando um verdadeiro cabalista, ele pega uma palavra da Torá, né, e a permuta inúmeras vezes, com muito temor aos céus, até extrair dela um novo segredo, quando isso acontece, ele cria um pássaro de fogo, pelo qual a sua alma ascende aos céus. Tá? Esse pássaro é a ave fênix, que renasce sempre das suas cinzas. O que significa isso? É o método de permutação. Porque o método de permutação consegue de uma única palavra extrair inúmeros segredos. Ou seja, aquela palavra está sempre renascendo, revelando mistérios e criando um pássaro de fogo. E esse pássaro é chamado na mitologia grega de ave fênix. Ok? E a palavra fênix, em hebraico, ela tem a numerologia igual a 301, que é a gematria do nome Menorá, que é o candelabro onde colocamos as velas. E também é a gematria da palavra hebraica Esh, que quer dizer fogo. Em um certo ponto, nas escrituras hebraicas, tem um verso que diz que Deus é fogo consumidor. O divino é fogo. Tá? Em outro ponto, diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás. O fogo é justamente isso. Através dos métodos de Temurot, né, usando, né, esse método de permutação, né, se cria fogo que pode queimar a alma de alguém que não tem o coração puro. Então somente os verdadeiros cabalistas conseguem passar pelo fogo sem se queimar. Qual é o problema? O problema desse mundo de internet é que qualquer um que pega um nome sagrado sai usando de qualquer jeito, achando que sabe o que está fazendo, pode estar provocando a sua própria destruição. Né? Ainda mais porque as pessoas são arrogantes. Né? E elas vão estudar com quem não recebeu autoridade para ensinar a sabedoria da Kabbalah. E colocam suas almas em perigo. Quem avisa, amigo é. Né? Porque hoje em dia qualquer coisa por aí é cabala. Iniciação não sei o que, cabala. Não é. O estudo da cabala refere-se unicamente aos segredos da Torá sagrada. Isso é Kabbalah. Kabbalah é uma palavra hebraica. Não é uma palavra grega, nem portuguesa, nem inglesa. Kabbalah é uma palavra hebraica
que é mencionada no Zohar Sagrado. Certo? Kabbalah, né, do verbo lekibel, significa receber o quê? O divino. Em outras palavras, Kabbalah é para descortinar o que está oculto, ou seja, a essência divina em cada ser humano. Somente através de Kabbalah é possível descobrir o Criador em nós mesmos, porque o Criador está oculto e precisa ser revelado. Muito bem, né? Vamos então continuar. Até aqui tudo bem? Essas lives aqui são muito profundas. Elas não são água com açúcar, né? Nem caldo de feijão. São coisas muito profundas. São mistérios muito profundos, que são dados a poucos. Porque o que tem por aí é uma mesa muito grande, armada por cambistas, vendedores da sabedoria, repetidores do Zohar, mas que não revelam mistérios novos, porque não receberam a autoridade do sagrado para penetrar esses mistérios. Eles expõem a sabedoria numa banca e vendem. E as pessoas que querem métodos para receber tudo aquilo que nunca conseguiram na vida, querem comprar esses métodos para poder adquirir as coisas que querem. Muito bem. Então, continuando, né, aqui, vou falar de um outro segredo do cajado. Certo? Então você sabe que o nome Tzipora, pássaro, né, tem as mesmas letras da palavra Tseruf. Então que o pássaro é criado através das muitas permutações de letras, até que o segredo divino seja revelado. Certo? Em Crônicas de Queden, os pássaros de fogo são uma alusão a estes mistérios extraídos através de permutações de letras. Se você não leu Crônicas de Queden ainda, leia. Né? Lá em Crônicas de Queden eles são chamados Rofaá. Esse nome Rofaá significa, traduzido para aparição, revelação. Tá? E esse nome Rofaá, quando sofre permutação através de 3 métodos de cifras da Kabbalah, métodos de permutação, que é o Atbash, o Alban e o Avigad, ele se torna na palavra Tzpor, que é pássaro. Por isso que muita gente que leu Crônicas de Queden falou assim, eu não entendi nada. Porque é um livro de parábolas e segredos. Precisa estudar, não só ler, né? Então tá. E o Crônicas de Queden vai fazer 10 anos, agora esse ano. 10 anos que eu comecei a escrever Crônicas de Queden. Estou escrevendo até hoje. O livro já tem 500 páginas de mistérios, né? Muito bem, então vamos a outro profundo segredo, antes que a bateria aqui acabe. Vamos falar do nome de Deus de 42 letras. Popularmente hoje, e antigamente também, conhecido como Anabekoa, Anabehoa, né? Que foi, já expliquei isso, né? Alterado por uma determinada escola, profanado, e que está sendo ensinado dessa forma, profanado. E as pessoas estão tentando utilizar esse nome modificado por pessoas que, né, obtendo somente a preocupação de vender o segredo, não se preocuparam em verificar se as letras estavam corretas. Então tá. O que é o Anabehoa? O que é o nome de Deus de 42 letras? É um segredo, o nome de Deus de 42 letras
é o segredo das primeiras 42 letras do Bereshit, do Gênesis. Bereshit, Bará, Eloquim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Ve'haaretz, Haitá, Tohu, Bohu. Então, do Beit de Bereshit até o Beit de Bohu são exatas 42 letras do nome sagrado, que Deus extraiu o seu nome divino de 42 letras, dessas 42 letras, através de inúmeras permutações, para revelar o seu nome sagrado, este nome que carrega nele o poder da luz da criação. Então tá. Então o que é o Anabehoach, né? São 7 sequências de 6 letras correspondentes às iniciais na oração Anabehoach, a mais forte e poderosa do universo e da tradição cabalista. Ela promove uma grande limpeza nos canais inferiores da árvore da vida. Visualizando essas sequências de letras, geramos uma das mais poderosas formas de energias espirituais disponíveis para o ser humano. Até aqui, visualizar, né? Você pode fazer com que o seu DNA se conecte com aquele DNA da criação. Mas não basta isto. Não basta apenas visualizar. E nem recitar. Muito bem. Atenção, continuar aqui. O Zohar nos conta como Deus permutou as primeiras 42 letras do primeiro capítulo da Torá e através delas deu origem a tudo que existe no universo. O primeiro sábio cabalista a revelar esse segredo foi o Rabino Nehemiah ben Akaná, no século 13. O Anabehoach é a oração mais poderosa do universo. Os cabalistas revelaram que essa sequência de letras hebraicas circundam os reais poderes da criação. Então as 7 sentenças do nome de 42 letras se relacionam com as 7 esferas da árvore da vida, os 7 principais planetas, com os 7 dias da semana, com as horas do dia e da noite. E o Zohar nos diz que Deus permutou essas 42 letras e deu origem ao nosso mundo físico. Agora, presta atenção. Presta atenção. O que eu vou ler está no Zohar, tá? Foi gravado no cajado de Moisés o nome santo, irradiando em todas as direções, iluminado em 42 cores diferentes. No cajado estava, como eu falei, gravado o nome sagrado, né? E que pode ser permutado 42 vezes para revelar o nome de Deus. Esse é o segredo que está escrito aqui, ó. Foi gravado no cajado de Moisés o nome santo, irradiando em todas as direções, iluminado em 42 cores diferentes. Essas 42 cores diferentes significam 42 permutações para se extrair o nome de Deus que estava gravado no cajado. Boa noite, Débora. Muito bem. Rabi Judá disse em nome do Rav: o nome de Deus de 42 letras é confiado somente àqueles que são devotos, em temor aos céus, humildes e durante seus dias não se irritam, não se embriagam e não são teimosos. E a pessoa que o sabe, ou seja, o seu segredo, porque não basta visualizar e recitar, a pessoa que conhece o seu segredo não usa levianamente. Não usa levianamente. Vou ler de novo. Não usa levianamente, com ideias de obter bens materiais, prosperidade e qualquer outra coisa que foi ensinada por aí por pessoas que também não conhecem o seu segredo. O observa com pureza, é amada acima pelos anjos,
reconhecida abaixo, temida pelos demônios e também pelo homem, e herda os dois mundos, este mundo e o mundo vindouro. Ok. Isso está escrito no Talmud, Tratado Kedushim. De acordo com Rabbeinu Tam, o nome de Deus de 42 letras consiste nas primeiras 42 letras da Torá, do Beit de Bereshit ao Beit de Bohu. Isso pode ser encontrado também no Talmud, Agigá 11b. Do Bereshit, a primeira palavra da Torá, em diante, foi escrito o mistério das letras do nome de Deus de 42 letras, Zohar 1:15b. 42 letras do nome divino através das quais os céus e a terra foram criados, Zohar 2, 175b. Os rabinos do Talmud consideram as letras como os elementos básicos do universo. Isso, ora, há 2000 anos, quando não se conhecia o DNA, os rabinos já sabiam que as letras eram o DNA do universo. Como os elementos básicos do universo, da mesma maneira como nós pensamos no oxigênio, hidrogênio, do carbono, tal, né? E aqui tem a primeira sequência do Ambecoa, lá que está vendo ao contrário, porque eu estou usando a câmara frontal, né? E a câmara frontal do celular inverte as letras, não é que está impresso ao contrário, né? Antes que alguém diga, Rabino, está do avesso. Né? Então, aqui contém alguns segredos, né? E pouquíssimas pessoas conhecem como utilizar o nome sagrado de 42 letras. A maioria pensa que é só visualizar e recitar. Não sabe absolutamente nada. Eu tenho um vídeo, certo? Eu tenho um vídeo lá no YouTube chamado O Segredo do Nome de 42 Letras, que eu estou revelando naquele vídeo que a data da abertura do portão da era messiânica estava escondida na primeira sequência do Ana Berroa. E quem me revelou isso foram as almas dos sábios, através de Tseruf. Muitas permutações e cálculos de gematria, cifras sagradas. Tá lá no YouTube, pode procurar lá no meu canal, certo? Estou explicando lá alguns segredos só das 6 primeiras letras. Vou falar uma outra coisa aqui, isso vai estar no meu livro, né? O Segredo do Nome de Deus de 42 letras, a Prece de Elias, vai chamar o livro. Já até publiquei a capa, vocês já viram, né? Vamos falar aqui um outro segredo sobre isso, pouquíssima gente sabe. O Ana Berroa, ele é composto das primeiras 42 letras do Gênesis, que formam as suas 42 iniciais. Mas ao todo, ele tem 216 palavras. 216 letras, desculpa. 216 letras, que são o segredo do nome de Deus de 216 letras, que é o poder para ressuscitar os mortos. Mortos em todos os sentidos. Nos sentidos das almas que caem, os centelhas de almas que caem no mundo dos mortos, as clipotes, energias que faliram e uma série de coisas que receberam o toque do dedo do anjo da morte. Porque tudo que é tocado pelo anjo da morte morre, falha, acaba. Tudo, empresa, casamento, tudo mais. Ok? Muito bem. Tem outro segredo que pouquíssima gente sabe, pouquíssima gente. Por isso que eles alteraram o Ana Berroa, reacrescentaram letras nela que ele não tem. Está escrito no Zohar que quando Deus criou a alma de Moisés, deu a ela 173 chaves. 173 chaves. O Ana Berroa, na sua forma original,
possui 173 letras mais uma, da qual, essa letra deve ser uma letra oculta, foi revelada pelo Rabi Nehunia ben Akana, e o segredo morreu com ele. Só ele sabe. Ao todo, o Ana Bekor possui então 173 mais uma, 174, ok? Mais as 42 letras iniciais, são um total de 216 letras. Não pode ter uma mais, nenhuma menos. Porque se tiver uma mais ou uma menos, a pessoa que alterou está acrescentando uma letra natural, que é proibido tirar ou acrescentar. Tá? Estes segredos estavam no cajado de Moisés. Tá? Então o que nós aprendemos? O cajado era de safira, tinha o nome de Deus gravado nele, né, que só podia ser extraído através de 42 permutações. Né? Sípora tem as mesmas letras da palavra tseruf, que é permutação, e os cabalistas extraem os mistérios dos nomes divinos e da Torá através de tseruf, muitas permutações, e quando eles fazem isso, eles criam pássaros de fogo, através do qual a sua alma ascende aos céus. Ascende quer dizer elevação de consciência, abertura de profundos e profundos e profundos e profundos mistérios, que, se a pessoa não estiver preparada, ela pode ter a sua alma queimada, porque está escrito: Deus é fogo consumidor. Né? Em outro ponto, lá no profeta Isaías, se não me engano, né, diz: passei pelo fogo e não me queimei. Né? Ou quando passares pelo fogo, não te queimarás. Muitos anos atrás, quase 30, eu estava estudando no mês de outubro, foi em 1992, e eu perdi a consciência, entre aspas, porque minha consciência foi tomada por uma outra consciência mais elevada. Quando isso acontece, você perde a consciência, né? Quando eu voltei em mim, havia na minha escrivania 2 folhas de papel escritas, não com a minha letra, mas fui eu que escrevi. E nessas folhas, uma das coisas que estava escrita era assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás. É claro que naquela época eu nem sabia do que se tratava, né? Oh, meu Deus. Vamos lá então, gente. Certo? Ok? Era isso então. O vídeo está aí. Pode compartilhar esse vídeo, né, inúmeras vezes. Quantas vezes você quiser. Vou ler mais um pedacinho aqui do conto, né, de Crônicas de Queda que estamos escrevendo. Né? Sim. Tem um verso na Torá que diz, né? Com o cajado hás de fazer os meus sinais. Deus falou para Moisés. Acho que está no capítulo 3 ou no capítulo 4 do Êxodo. Com o cajado toma na mão, na verdade está escrito: toma na mão este cajado com a qual farás os sinais. Tá? A palavra para sinais no texto hebraico é otot, que é letras. E o Zohar fala o que era o cajado, né? Era Metatron, porque vem da palavra mate. Tem muito mais. Muito mais. Né? Certo? Então tá. Eu tô com fome. Né? Estamos
precisamos nos alimentar. Então, para acabar, né? Para acabar, Veia rica patah habia kifa bemase merkava omehava Sinai vekalehava sulam diver malahim sakim venartim bekol de bur de lei Malah Metatron Metatron. Sim, Laila, foi isso que você ouviu. Metatron estava na mão direita de Moisés. E há tantos segredos, eu publico segredos todos os dias. Novos segredos, todos os dias. Eu acordo pela manhã e a minha alma desce do jardim do Éden trazendo segredos. E eu vou e compartilho esses segredos. Não cobro nada de ninguém. Nada. Eu publico de graça. E acho que é por isso que as pessoas não dão valor. Porque está sendo oferecido gratuitamente. Elas querem ser iludidas, ludibriadas, enganadas por vendilhões do templo que ainda existem hoje, vendendo a sabedoria. Que pena. Aí são enganadas, ludibriadas, né? E sofrem com, né, os problemas que vão arrumar para si mesmos por causa dessas coisas. Mas também é verdade, entendeu? Que as pessoas deveriam ofertar aos sábios, que também lhes ofertam gratuitamente. As pessoas deveriam, né? Um sábio na sua geração não deveria mendigar o pão. Razá Ilá a todos.